pode começar por isso, né? A ocupação do espaço virtual, por que que ele acontece primeiro pela direita, sendo que a esquerda ela sempre foi muito atuante nas ruas, na Perfeito. militância e tudo mais. Eu tenho uma avaliação sobre isso, não sei se o Gustavo Tá. e o Fred concordam comigo, mas assim, a gente tem que entender que quando a internet se populariza como o grande veículo de comunicação política, o que a gente tinha no Brasil era uma esquerda hegemonizada pela ala governista, que tinha lá os seus grupos de comunicação tradicionais. Então, eles tinham blogs, eles tinham gente já na internet, mas era um outro formato muito mais, como eu gosto de dizer, analógico. Panfletagem, Mesmo que boca a eles tivessem isso, boca. Mesmo na internet, mesmo o mesmo na estágio internet. anterior Isso. da internet. Mesmo quando eles já estavam entrando na O internet, formato era... o formato ainda não era esse formato novo. A Tá. direita, na minha interpretação, E a direita estava atrás Ela- desse início, né? ela estava atrás no sentido da comunicação política, mas ela chega na frente na comunicação política na internet. É. E ali, o que, que a gente tinha? A gente tinha algumas mídias aliadas à ala governista, que tinha lá muitas limitações. Por exemplo, não podia criticar o governo, ainda tinha uma comunicação ainda muito presa na comunicação do final do século XX, e a direita chega na internet com uma comunicação muito mais dinâmica, Agressiva. muito mais agressiva, muito mais fluida, Memes, humor. memes, humor, falando de economia, porque um dos problemas da ala governista, para mim, é que na impossibilidade de fazer uma política mais à esquerda, em função da conciliação, E das concessões, né? ficou um debate muito em torno daquilo que hoje a gente chama de pauta identitária. E isso passou a ser associado à esquerda. Só que isso não, Progressismo difuso, né? um progressismo liberal, uma coisa assim. Enquanto que as pautas dos trabalhadores, da economia, do emprego, da renda, Segurança da industrialização, pública. da segurança pública, a direita passou a tomar conta. E aí surgiu isso que você falou no início, né, Vilela? Que era aquilo que a gente ouvia falar da esquerda na internet. Eles perdem debates, a esquerda não sabe falar de economia. Estão desatualizados, os caras falam de coisas que não funcionam. Preso E no aí mas... eles passado, nadaram de né? braçada, cara, entendeu? Eles nadaram de braçada. Até que começou a chegar uma nova geração, e eu sinto orgulho de Sim. estar aqui desde o início, né? Sim, faz parte disso, com certeza. Em 2015 eu fundei Quando o tudo canal. era mato, né? Então quando eu comecei... Quem mais? Vamos lá. Aquela primeira geração que eu me lembro, assim, que começou a mudar, André. eu me lembro que falava-se muito, era eu, Jones e Sabrina Fernandes. Sabrina. Tem a Rita Von Hunt também, né? O Johnny Sim, já a é Rita dessa não era época? tão junto com a gente, Mas a gente estava sim. mais O próximo. Johnny já é dessa época? Já. Já. é? Foi o primeiro É. evento que eu fiz com o Johnny, se eu No não canal me engano, dele era Machiavelli. Maquiavelli, Machiavelli, Eu acho que o sim. primeiro evento que eu fiz com o Jones aqui em São Paulo, se eu não me engano, foi em 2018, Tá. tá? Que a gente veio. E dali em diante, a gente começou a abrir o mato e hoje eu fico muito feliz que tem muita gente comunicando. Não só da esquerda radical, falando de comunismo, mas tem trabalhistas, tem uma esquerda hoje consolidada na internet fora dessa órbita da base governista. Sim. Eu acho que tem uma questão central que foi o próprio fato de que a esquerda liberal, num determinado ponto ali dos governos do PT, deixou de disputar a hegemonia e o senso comum em torno de uma ideia de transformação. Então ficou muito ligado, por exemplo, a essa estrutura dos blogs, a uma mídia já consolidada. E aí a direita, especialmente setores mais próximos de uma direita não tão centrão, né, uma direita não tão institucional, começou a crescer mais. O Bolsonaro, por exemplo, o canal do YouTube dele é de 2009. Então é uma fundação muito anterior e que eles foram se utilizando desses meios, né, dos memes, da comunicação mais agressiva e tal. Mas eu acho que essa virada acontece principalmente porque o projeto da esquerda liberal deixa de se tornar uma alternativa de mudança concreta para as pessoas. E aí no meio ali da crise, né, de Vem pra 2013... rua. E na verdade, Ou é anterior 2013... Não, eu acho que 2013 é o grande aflorescimento de várias coisas que vinham acontecendo desde antes. Então 2013 também é um período que tem muitas greves no Brasil. É uma coisa que acontece ao mesmo tempo. As manifestações da Paulista, das jornadas de junho, pela diminuição do preço da passagem, e as greves em vários setores, que eram setores que estavam há muito tempo sofrendo ataques do capital, ataques da burguesia e tal. E aí o que eu acho que é central, né, para poder complementar com essa explicação do Humberto, é de entender que a partir daquele momento a esquerda liberal deixa de disputar essa hegemonia, ela se torna gestora, né, então ela passa a administrar as questões referentes à crise. Ela não propõe uma solução para a crise,
ela vai aprofundar a condição da classe trabalhadora. E acho que o grande marco disso é a própria campanha de 2014, né? Que a Dilma falou que não ia cortar nada, aí virou 2 de janeiro de 2015, cortou. E aí a direita veio nessa esteira com um discurso mais radicalizado, com um discurso que, a meu ver, é muito do senso comum radicalizado. Então é essa ideia de, pô, se você vai falar com alguém na rua, você com certeza vai encontrar alguém que vai falar que político não presta. Com certeza você vai encontrar que político é tudo igual, que tem que mudar tudo. E essa, na verdade, é uma base que faz sentido. Isso tem sentido na realidade, porque você olha para as notícias de Brasília, você olha, por exemplo, foi hoje ou ontem, né, que aprovaram o aumento do salário. Escala 3 por 1, né? Escala 3 por 1, pô. Então você tem Vai ter lá... funcionário público lá em Brasília ganhando 77 mil por mês. Não, cara. eles aumentaram, né? Aumentaram a elite do agora. legislativo agora vai E 4 bilhões. E é os 4 mesmos caras que bilhões. falam do custo do funcionalismo. Que é os um mesmos caras. grande espantalho, porque hoje em dia, eu sou funcionário público desde 2005. E a esmagadora maioria do funcionalismo público no Brasil ganha mal, trabalha pra caramba, tem péssimas Essa ideia de que todo mundo ganha bem pra caramba. Exato. Aí não. você tem 1%, 0,5% do funcionalismo público que é absolutamente desproporcional. E é esses justamente que os deputados votaram para Vão aumentar ainda beneficiar. mais os privilégios. Você vai se Aí, indignar, é óbvio. Lógico, aí esse tipo de conteúdo circula muito. E aí eu vejo que a figura em torno do Bolsonaro, né, que foi o grande, né, maestro, eu acho muito forte, mas foi o cara que foi botado ali na linha de frente e falar, pô, esse é o cara do Super Pop, né? Tinha que uma ganhou lacuna e Tinha uma ele- lacuna. Tinha um alguém, espaço. alguém ia preencher. Eu acho que o Bolsonaro nunca foi o projeto da nossa burguesia. Não, Eu Bolsonaro- também não acho que Não, não, eu não, acho não. que ele é um louco. acidente de percurso. Ele É um não é negócio que, percurso, assim... exatamente. Eles iam escolher um cara mais controlável, um cara Não, mais... o candidato da burguesia em 2018 era o Alckmin. Era o Alckmin. Era o Alckmin. Camarada Alckmin, né? É isso aí, geral. camarada Alckmin. Mas assim, eu acho que o é isso, né? Eu acho que o bolsonarismo, né, a uma direita mais radical, ela conseguiu ocupar esse espaço, se valendo desse discurso de mudar tudo isso que está aí, e conseguiu criar uma plataforma muito grande e que os setores da esquerda hegemônica dominante não conseguiam mais responder. Porque demoraram pra Demoraram e pra acho entender. que, e mais só um adendo, eu acredito que boa parte dos debates que eram feitos em torno do marxismo, em torno da economia política, dessas questões que envolvem a vida dos trabalhadores, estava muito cerceada em espaços muito restritos, especialmente na universidade. Então, dentro da universidade existia esse debate, mas ele não conseguia ganhar tração para fora. Era um debate que ficava nessas coisas e tal, e aí, pô, Até quando a dentro da gente, né? universidade, Eu só ele quero era colocar uma restrito. coisa para não ficar mal interpretado. Existia esse debate dentro da universidade, Sim. mas não que a universidade só vivesse em torno desse Não, debate. Era Sim, nichado ainda sim. A na universidade brasileira, a esmagadora maioria dos cursos tem um viés liberal de direita. É falso dizer É mesmo? é a ideia que a gente falso. tem que ela é... Isso é absolutamente O falso. único curso no Brasil que tem uma hegemonia marxista é o serviço social. Nem Não, na é. história. O único. Nem na história? Nem na história. A história não. tem alguma influência do marxismo, sim, mas não é majoritário Não na Não é história. hegemônico, assim. Então, Tá. e se você sai dos cursos de humanas, ainda mais esses, Aí sim. é tudo... Tanto que, sei lá, né, ali na virada de 2010, 2015, que nem faz tanto tempo assim, tinha muita gente que falava que o marxismo era letra morta, era letra Sim, superada. sim. Superada. E aí, os eventos de 2008 afloram isso mais um pouco, aí a crise acontece, e aí, 10 anos depois, estamos aqui, né? Não, Estamos é, aqui. e o Gustavo ele comentou um ponto bom que eu queria até complementar o que ele falou, que é o seguinte, quando a gente tem esse processo, vamos dizer assim, da redemocratização, né, no caso do Brasil, que a gente tem a Constituição, a redemocratização, e ocorre no Brasil um processo muito semelhante, né, mas com as características aqui do Brasil, que aconteceu na Europa ali no pós-guerra, nessa hegemonia política entre dois partidos ali, uma centro-direita e uma centro-esquerda. Então você tem esses dois partidos disputando aqui no Brasil desde 1994, né? Que você meio que tem ali uma força de centro-esquerda que seria o PT, uma força de centro-direita que seria o PSDB, e aí você tem essa hegemonia, essa polarização, na verdade, né, entre esses dois blocos políticos. E a crise de 2008 e todo esse processo que vem desde os anos 90, o próprio efeito do neoliberalismo, ele implode essa polarização no mundo inteiro. Isso aconteceu no mundo inteiro. E aí, aqui no Brasil, isso aconteceu também. E a direita usou isso muito bem e ela fez o seu processo de superação justamente nesse sentido em que
essa direita que vem com essa roupagem antissistema, com essa roupagem de criticar tudo e até uma retórica meio, usando o termo meio vulgarmente aqui, meio revolucionária, né? Eles usam isso e aí eles conseguem conquistar as pessoas que estão indignadas com as coisas, né? As pessoas estão vendo o problema, estão vendo os partidos da esquerda que os trabalhadores votavam antigamente fazendo uma política muito semelhante aos outros partidos, né? Então, quando você tem ali, por exemplo, a crise de 2008, você tem uma série de partidos social-democratas na Europa ali que são varridos do mapa, porque eles estão aplicando a política de austeridade que antes eles criticavam, que antes eles condenavam. E aí você tem, por exemplo, o caso da Grécia, que o Partido Social-Democrata foi dizimado. Você tem o caso da Espanha, que ele sofreu muito. Você tem caso ali de vários outros partidos, de outros países ali, em que essa social-democracia tradicional, ela afundou. E aí aqui no Brasil a gente também passou um pouco por esse processo de crise, só que aí entra uma questão, né? Aqui no Brasil a gente não teve esse processo de superação à esquerda. Ou uma força política organizada, partidária, pela esquerda disputando esse processo. Então se você pega, por exemplo, na Grécia, lá naquele momento, teve o Syriza, que foi um partido de esquerda que tenta superar o Partido Social Democrata, que também fracassou depois por conta do mesmo problema praticamente. Você tem na Espanha o Podemos, você tem no Partido Trabalhista do Reino Unido, você tem uma guinada à esquerda do partido muito forte na época do Jeremy Corbyn, né, que foi uma liderança bem mais à esquerda lá do Partido Trabalhista. E aí casa esse processo, porque lá eles leram isso mais rápido, essa questão da crise. E aqui no Brasil acho que ainda teve uma dificuldade muito grande, e creio eu por conta de todo esse processo da crise envolvendo a queda da Dilma, o impeachment, porque ficou numa situação em que essa direita antissistema ela pegou num momento muito forte de crise, e aí ela aproveitou essa crise para crescer, no momento em que outros setores da esquerda tiveram muita dificuldade de fazer uma crítica acertada ao PT. E aí você tem, por exemplo, 2013, é um espaço de disputa, por exemplo, até hoje. O Gustavo, o historiador, o Humberto também, né? O Humberto, inclusive, tinha um canal logo depois, ali em 2015. As disputas de narrativa sobre 2013 envolvendo a esquerda são muito fortes. Existem setores do petismo que defendem que aquilo ali era um movimento golpista contra o PT. E existem outros setores que já, não é bem assim, e tem que interpretar direito. E aí fica esse embate até hoje. E eu acho que é um marco também nesse processo. Não sei o meu se vocês canal concordam. é produto de 2013. Porque eu dou aula desde 2005, né? Mentira, desde 2006. Em 2013, quando acontece tudo aquilo, justamente por essa leitura que o Krepp está falando, de ser um movimento em disputa, eu senti uma necessidade de levar as coisas que eu estudava para além dos muros da escola. Porque dentro dos muros da escola a gente segue um programa da disciplina, a gente não tem uma militância política dentro da sala de aula. Como se pensa? Não tem, até porque as coisas... Eu dava aula nessa época em escola privada, etc., mas eu senti uma necessidade de disputar aquele movimento. E para dialogar com o tema do nosso papo aqui, que é a questão da geração Z e a esquerda, eu acredito que muito do que está acontecendo em termos de comunicação e em termos de disputa política tem a ver com a falência do neoliberalismo. A gente tem que entender que em 91 prometeram para a gente, né, com o fim do Bloco Socialista, que a gente ia ter democracia no mundo, que a gente ia ter paz no mundo e que a gente ia ter prosperidade. Fartura, De lá para cá, nenhum país superou a armadilha da renda média. Nós não temos nenhum país que ficou rico. O mais próximo disso que a gente está vendo hoje é a China, que é um caso sui generis em relação à proposta neoliberal. Então, Vilela, eu acredito que é uma crise da proposta neoliberal. E é aí que bebe essa antipolítica da direita, porque a direita jamais é revolucionária. A direita ela é sempre reacionária. A questão é a antipolítica. Explica a diferença. Eu tô insistindo numa tese que eu quero de novo repetir ela aqui, porque eu acho que ela é muito importante. Onde é que a direita conseguiu avançar? Na desilusão. Uma coisa que a democracia burguesa faz com a gente é o seguinte, é nos prometer. Então ela nos promete a partir daquilo que a gente deve fazer para melhorar a nossa situação. Então você tem que ser uma pessoa politizada, você tem que ser uma pessoa que trabalha, você tem que ser uma pessoa proativa, você tem que ser uma pessoa que pensa fora da caixa, você tem que ser uma pessoa que vota bem, etc. E a maior parte das pessoas se esforça para fazer isso. E fica fazendo isso, só que o resultado não vem. Exatamente. E aí, com o passar do tempo, a pessoa se desilude com isso. Tipo assim, não, eu fiz tudo o que me disseram que era o correto, e mesmo assim a vida não melhora. Tá Todo tudo ano errado, que tem eleição, eu acredito em alguém,
Eu voto, eu milito, eu faço campanha, e esse alguém me decepciona, na outra eleição eu escolho o outro, e de novo eu sou decepcionado. Aí o que acontece? Aquele que aparece gritando mais alto contra os políticos em geral, em abstrato, começa a receber atenção. Veja, esse é um movimento que é global. A ascensão da extrema-direita, ela não aconteceu no Brasil. Ela aconteceu no Brasil e no mundo. E eu entendo que isso tudo é um processo que está interligado. E hoje a coisa está tão tensionada que eu não vejo mais como a democracia liberal se reestabelecer sem passar por um choque. Eu acho que a gente está de novo num momento, guardadas as devidas proporções e cuidando o anacronismo, muito parecido com aquele momento que a gente viveu antes da Segunda Guerra. Nas aulas de história, a gente costuma chamar esse período como um período de agressão e apaziguamento. O Hitler tinha ascendido ao poder na Alemanha e ele começava a agredir outros territórios, outros povos. Mas o mundo tinha saído de uma guerra global e havia dentro do Ocidente uma perspectiva de apaziguamento. Então, por exemplo, o Hitler foi lá e invadiu os Sudetos, aí França e Inglaterra disse, não, calma, também não é assim, vamos deixar e tal, vamos deixar eles levar. Sabe? E foram apaziguando frente a uma política de agressão da Alemanha nazista. Guardadas as devidas proporções, é mais ou menos o que a gente está vendo hoje. O Trump está fazendo uma política de agressão. O Putin, o Trump. Putin, Israel e assim por diante. Todo mundo parece que está testando a água, né? Exatamente. Até onde eu posso ir sem a galera me encher o saco. E o que está se percebendo? Pode, né? Uma das poucas coisas. E por que pode? Porque tá todo mundo tão olhando pro próprio umbigo. Sempre foi uma farsa. Sempre foi uma farsa. Sempre foi assim. Sempre foi baseado em regras, ONU, OTAN. A fala do primeiro-ministro do Canadá Cara, em Davos foi fantástica. Exato. Falou, ele rasgou, ele abriu o jogo na Ele lata. falou que direito internacional é uma grande ilusão, uma farsa, fantasia. uma fantasia criada para beneficiar os ricos, basicamente. E porque na realidade... E eles sabiam disso. Só que aí eles aceitavam a hegemonia dos Estados Unidos porque eles sabiam que ia sobrar alguma